Bom dia, galera, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Isadora e sou a professora de Biologia do curso pré-vestibular Vai Cair na Prova. Eu divido a frente B, que é a frente de Ecologia, com outros dois professores, e hoje nós vamos resolver os exercícios referente à aula teórica de pirâmides ecológicas. Certo? Então vamos lá? Primeira questão. É uma questão da UFPR, da Universidade Federal do Paraná, de 2010-2011. Antes de começar a ler a questão, eu gostaria de fazer uma observação. Como eu comentei no outro vídeo, a UFPR todo ano cobra uma questão de ecologia. E costumam ser questões relativamente fáceis, relativamente tranquilas. Então é só ter bastante atenção e ver o que se pede. Eles adoram gráficos... pirâmides ecológicas de números, certo? Mas também costumam cair outras coisas. Então vamos lá, ó. Abaixo estão representados 3 exemplos de cadeias alimentares na coluna da esquerda. E na coluna da direita, 3 pirâmides que expressam o número relativo de indivíduos em cada nível numa situação de equilíbrio ecológico. Relacione as cadeias alimentares da coluna da esquerda com as pirâmides da direita. Depois que você fizer essa relação, assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita de cima para baixo. Então, ok, vamos começar aqui com essa primeira pirâmide. Veja, você vai ver aqui as cadeias alimentares aqui à esquerda e vai ver qual melhor se enquadra a essa pirâmide de número da direita. Aqui nessa primeira pirâmide de número, nós temos uma pirâmide básica, uma pirâmide bem clássica, aquela que vem com a base mais larga e ela vai se estreitando ao longo dos níveis tróficos. Lembrando que na base sempre vão ter os organismos produtores, os autótrofos, ok? Por isso aqui, ó, nas 3 cadeias vai começar com um autótrofo. Ok, vamos pensar o seguinte... Eu vou pegar essa terceira aqui, o milho, para ser mais objetiva. Vamos pensar assim, você tem um milharal, certo? Então, você tem uma certa quantidade de milho. E existem roedores que vão se alimentar desse milho. E existem cobras que vão se alimentar desses roedores. É lógico para vocês que existem mais milho do que roedores e mais roedores do que cobras? Então, o que isso significa? Que essa cadeia aqui, ela parece estar de acordo com essa primeira pirâmide. Vamos colocar cor para ficar mais visual, certo? Ó, milho, roedor e cobra. Vamos relacioná-la a essa primeira pirâmide. Milho, roedor e cobra, ok? Então agora vamos para a segunda cadeia e a segunda pirâmide. Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar mais visual. Ok, então vamos lá. Aqui nessa segunda cadeia nós temos uma árvore, uma cotia e uma jaguatirica, certo? Então vamos pensar. O que você espera encontrar mais? Árvores, cotias ou jaguatirica? A cotia é um pequeno mamífero que vai se alimentar da árvore, ela é um herbívoro. Então, veja só. Nós temos uma árvore nessa cadeia, vamos dizer assim. Então, você espera que tenham mais cotias, ok? E o que você espera? Que tenha mais ou menos jaguatirica? Menos, porque geralmente os predadores estão em menor quantidade do que suas presas. Então, pela lógica, o que nos sobrou são apenas essas 2 pirâmides. Então, ela se relaciona melhor com essa outra pirâmide aqui, essa terceira pirâmide. Veja, menos árvore do que cotia, porém mais cotias do que jaguatirica, certo? Então, o que sobrou? Só mudar a cor aqui. Para essa primeira cadeia alimentar, formada por árvore, preguiças e pulgas, sobrou essa segunda pirâmide. Porque, veja, existem uma certa quantidade de árvores
Existe menos preguiça do que árvores, mas existe mais pulgas do que preguiça. Uma preguiça nunca vai ter apenas uma pulga. Esse tipo de parasita, ele se encontra em grande quantidade no seu hospedeiro, certo? Então, a primeira cadeia, ela se relaciona com essa segunda pirâmide. Então, como ficaria a sequência? Essa primeira pirâmide aqui, a sequência é a 3. Essa segunda pirâmide aqui é 1 e essa terceira pirâmide é 2. Então, ok, nós temos aqui 1, 2, 3. O que dá a sequência 3, 1, 2. Que no caso é qual alternativa? É a alternativa C. 3, 1, 2. Ficou claro esse exercício? Então vamos para o próximo. Aqui nesse segundo exercício, um exercício da FUVEST, ele diz o seguinte: a energia luminosa fornecida pelo Sol, vamos ver qual é a alternativa correta. A. É fundamental para a manutenção das cadeias alimentares, mas não é responsável pela manutenção da pirâmide de biomassa. Essa alternativa está errada, porque sim, ela é fundamental para as cadeias alimentares, mas ela também é fundamental para todas as pirâmides, inclusive para a pirâmide de biomassa, porque a energia do Sol sustenta todos os seres vivos, uma vez que os autótrofos produzem a própria energia, usam dessa energia para fazer seus processos e essa energia é disponibilizada pelo próximo nível trófico. Então, isso influencia na massa e, consequentemente, na pirâmide de massa. Certo? Vamos ver a B. É captada pelos seres vivos no processo da fotossíntese e transferida ao longo das cadeias alimentares. Ó, coerente. Aparentemente não há nada de errado com essa alternativa. Então, vamos continuar. C. Tem transferência bidirecional nas cadeias alimentares por causa da ação dos decompositores. Essa questão está errada e ela tem um erro conceitual muito importante de ser explorada. Aqui fala que a pirâmide de energia tem transferência bidirecional, o que não é correto, uma vez que nós vimos na aula teórica que a pirâmide de energia ela tem um fluxo unidirecional da base, aonde ela é produzida, para o topo, e ela vai diminuindo a cada nível trófico devido a essas relações de consumo de energia e disponibilidade para o próximo nível. Então, a C também não está certa. D. Transfere-se ao longo dos níveis tróficos das cadeias alimentares, mantendo-se invariável. Não, nós acabamos de ver que ela vai diminuir a cada mudança de nível, então a D também está errada. E por último, a alternativa E, aumenta à medida que é transferida de um nível trófico para o outro nas cadeias alimentares. Novamente, nós vimos que não, que essa energia diminui à medida que é consumida. Então, isso torna certa a alternativa B. A energia luminosa ela é captada pelos seres vivos no processo de fotossíntese e transferida ao longo das cadeias alimentares. Certo? Galerinha, ó, aqui na questão 3 é uma questão bem recente do Enem, uma questão de 2017. Lembrando que o Enem, ele tem essa característica de ter questões com textos, às vezes curtos, às vezes longos, e eles gostam de tentar contextualizar com a nossa realidade, com os acontecimentos, certo? Então, vamos lá. Os botos cinzas, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminante em seu organismo, como o mercúrio, do que outros animais de sua cadeia alimentar. Os botos cinza acumulam maior concentração dessa substância porque... Então, antes de começar a resolver, só quero dizer a título de curiosidade que essa característica de ser excelente indicador de poluição e acumular determinadas substâncias tóxicas fazem com que esses organismos sejam conhecidos como bons bioindicadores, certo? Só curiosidade. Então, vamos lá. Por que será que os botos cinzas acumulam mais
concentração de substância tóxica do que o restante da cadeia. Isso é uma questão de magnificação trófica. Lembra desse conceito? Um determinado tóxico está disponível no ambiente. Os animais, à medida que vão se alimentando, vão acumulando cada vez mais desses poluentes. Então, isso meio que já responde à questão. Os botos cinza, eles acumulam uma maior concentração dessa substância porque estão no topo da cadeia alimentar. Tipo, são animais herbívoros? Não, eles são caçadores, eles se alimentam de pequenos crustáceos, de outros peixes, entre outros. São detritívoros? Não. São animais de grande porte? Sim, mas não é apenas isso que vai determinar o quanto ele acumula. Digere o alimento lentamente? Primeiro, não sei se ele digere lentamente, mas também isso não influencia. Logo, a resposta correta é a alternativa E. Eles estão no topo da cadeia alimentar. Por isso, segundo o conceito de biomagnificação trófica, eles vão acumular mais substâncias tóxicas do que os níveis tróficos anteriores. Ok? Tranquilo? Gente, olha, a questão 4 também é uma questão da UFPR e é uma questão bem recente, 2018 e 2019. Vamos ler. Pode-se representar o número de indivíduos de cada nível trófico por uma pirâmide de números. O diagrama ao lado, no caso abaixo, representa uma pirâmide de números. Assinale a alternativa que identifica corretamente os organismos indicados no diagrama. Então, ok, vocês vão olhar essa pirâmide de números e, sabendo que é uma pirâmide de números, que se trata de quantidade, vocês vão ver qual é a alternativa que melhor se encaixa com a dinâmica dessa pirâmide. Lembrando sempre que a base é composta pelos organismos produtores. Logo, de cara, a gente já pode descartar a alternativa D, onde diz que o número 1 representa um bezerro. Não, ela vai representar algum tipo de produtor, algum organismo autótrofo ou uma coisa assim. Então, a gente já descarta a D logo de cara. Isso, na verdade, é uma ótima forma de resolver questões de uma maneira mais dinâmica, mais objetiva. Você, à medida que vai lendo a questão, assim, dá uma olhada rápida nas alternativas, já descarta aquilo que você vê que é impossível, que não tem sentido nenhum. Você fica com menos questões para ter que pensar como resolver depois, ok? Então, vamos lá. Descartando a alternativa D, nos resta outras 4 alternativas. Vamos começar pela A. Vamos supor, aqui está falando que o número 1 pode representar uma árvore. Beleza. 2, pulgão. Certo. E se a gente está considerando uma árvore, vão existir mais pulgões do que árvore. Ok. A 3 representaria uma joaninha, que é predador de pulgões. E, de fato, existiriam menos joaninha do que pulgões. E a 4 representariam pássaros que se alimentam dessas joaninhas. E, de fato, existem menos pássaros do que joaninha. Essa alternativa A parece ok. Vamos para B para ver se tem mais alguma outra que tem lógica. Vamos considerar que a gente está falando de uma cadeia onde o 1 representa o capim. E o 2 representa o pulgão. Essa, de cara, a gente já pode descartar, porque é impossível ter mais pulgões do que capim, senão não teria como alimentar todos esses pulgões. Logo, não é a alternativa B. No caso, lembrando que a árvore, se você for representar uma árvore, ela é uma estrutura, né, é um ser volumoso com muitas folhas, então você pega só a unidade de árvore, o que faz sentido. Vamos para C. Uma árvore, ok. 2 seriam pássaros. 3, joaninha e 4, pulgão. Não, essa alternativa também não está correta, pois as ordens estão trocadas. Não tem como o 2 ser pássaro. O pássaro ele não vai se alimentar diretamente das folhas. E não tem como o 3 ser joaninha, porque a joaninha não preda pássaro. Ela é predada pelos pássaros. E o 4 não tem como ser pulgão, porque o pulgão não preda a joaninha. Ele é predado pelas joaninhas, ok? A D a gente já viu que não é, então vamos ver aí. Se aqui representa capim,
2 representa bezerro, o que também não é possível, uma vez que não tem como ter mais bezerros do que capim. Logo, a gente descarta E também, tornando a única alternativa correta a letra A, certo? Então vamos para a próxima, já estamos chegando na metade. Então, galerinha, essa questão 5 é uma questão da UEM, Universidade Estadual de Maringá, né, aqui no Paraná, e ela diz o seguinte: uma das questões mais intrigantes no estudo da ecologia é a questão da energia e suas modificações. Ela pode seguir vários caminhos em uma teia trófica. Sobre a energia utilizada pelos organismos, é correto afirmar que ela se perde definitivamente no interior dos seres vivos? Não. Ela não se perde definitivamente no interior dos seres vivos. Nós temos que lembrar que ela vai ser armazenada nas ligações químicas do carbono e vai ser usada como forma de energia, né, para os processos metabólicos, para a homeostase, crescimento, reprodução, entre outros. Então, ela não se perde no interior, não seria esse o objetivo. Isso não é nem, assim, evolutivamente coerente. 2. A energia é transferida de um nível trófico para o outro e retorna integralmente ao ecossistema pela ação dos organismos decompositores. Essa também está incorreta. Por quê? Porque ela não vai retornar integralmente. Isso não pode acontecer porque há um gasto. Você gasta parte dessa energia e parte dessa energia que você gasta também é perdida na forma de calor. Então, não volta integralmente pela ação dos decompositores, ok? Até porque os decompositores também recebem menos energia e também têm um gasto para o próprio metabolismo. Vamos ver a 4. A quantidade de energia que um nível trófico recebe é superior à que será transferida para o seguinte. Sim, essa está correta. Por quê? O que a gente pode pensar? Ela pode parecer um pouco confusa a princípio, mas vamos fazer igual Jack. Vamos ir parte por parte, vamos destrinchar etapa por etapa. A quantidade de energia que o nível trófico recebe é superior à que será transferida para o seguinte. Sim, está falando que o nível trófico de baixo recebe mais energia do que o nível trófico de cima. O que é verdade, uma vez que nós devemos lembrar que ele recebe uma pequena porcentagem de energia do nível trófico anterior, consome grande parte dessa energia e disponibiliza uma parte menor ainda para o próximo nível trófico. Então, essa questão está correta. Vamos ver a 8. Ela não volta mais aos seres vivos, uma vez liberada para o mundo físico na forma de calor. Essa alternativa também está correta. Quando ela é dissipada em calor, ela se perde de alguma maneira. E por último, 16. Ela será usada também na produção de substâncias orgânicas, ficando armazenada na forma química. Essa também está correta. Ela vai ficar armazenada nas ligações do carbono da molécula de glicose, certo? Que vai servir de alimento e vai servir de energia. Então, logo, a soma é 4, 8 e 16, que é igual a 28. Aquilo era para ser um igual, não um menos, certo? Então, vamos para a próxima. Gente, essa aqui é uma questão do Enem de 2016 e eu achei essa questão extremamente interessante, extremamente inteligente e simples. Ou seja, ela é o sinônimo da elegância. Veja, suponha que um pesticida lipossolúvel que se acumula no organismo após ser ingerido tenha sido utilizado durante anos na região do Pantanal, ambiente que tem uma de suas cadeias alimentares representadas no esquema. Plâncton, pulga d'água, lambari, piranha e tuiuiu, certo? Um pesquisador avaliou a concentração do pesticida nos tecidos de lambaris da região e obteve o resultado de 6,1 ppm, parte por milhão. Qual será o resultado compatível com a concentração do pesticidas em ppm nos tecidos dos outros componentes da cadeia alimentar?
Então, essa também é uma questão de biomagnificação trófica, né? Magnificação trófica, no qual você deve lembrar que a cada nível trófico, cada organismo acima na cadeia ou na teia alimentar vai acumular mais substâncias tóxicas do que o anterior. Então, considerando aqui que a gente tem o plâncton, vamos imaginar fitoplâncton, que é a base dessa cadeia, e temos depois a pulga d'água, que se alimenta desse plâncton. Nós temos o lambari, que é um peixe que se alimenta da pulga, a piranha se alimenta do lambari e o tuiuiu, que é uma ave, se alimenta da piranha. Ok, ele usou o lambari como referência. Ele deu a informação de que o lambari tem 6,1 partes por milhões de substâncias tóxicas acumuladas. Então aqui nós vamos usar um conceito simples, um raciocínio simples. Se o lambari tem essa quantidade, os seres da cadeia que vêm antes do lambari têm que ter uma quantidade menor de partes por milhões. E os seres que vêm depois do lambari têm que ter uma quantidade maior, porque essa quantidade é crescente ao longo da cadeia. Então, agora é só procurar nas alternativas onde que tem a opção em que plâncton e pulga d'água tem menos ppm de substância tóxica do que o lambari e piranha e tuiuiu tem mais. Essa primeira já começa com o plâncton tendo 15, mais que o dobro do lambari. Então, não procede, não é a alternativa A. Essa segunda mostra que todos têm a mesma quantidade, então ela também não é a correta, porque há um crescimento da concentração, ela não é estática, então também não é a B. Ó, a C mostra aqui que o plâncton tinha 2,1, pulga d'água 4,3, piranha 10,4 e tuiuiu 14,3. Olha, ela está aparentemente correta, porque plâncton e pulga d'água tem menos que o lambari e piranha e tuiuiu, que estão acima na cadeia, tem mais. E certo, e elas seguem uma ordem crescente bem coerente. Vamos ver as outras. D, plâncton 2,1, pulga d'água 3,9, piranha 4,1. Não, aqui já mostra que essa alternativa está errada, porque ela teria que ter mais que 6,1 ppm, uma vez que a piranha é predadora do lambari. E por último, aqui a gente também já descarta de cara, porque o plâncton não pode ter mais que o lambari, não pode ter 8,8. Logo, a alternativa correta é a alternativa C, certo? Viu, essa questão parece complexa, mas ela é bem simples, ela é bem inteligente. Galera, estamos indo aqui para a nossa 7ª questão, uma questão também do Enem, sobre produção primária líquida. Vamos ver. Estudos de fluxo de energia e ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesses ambientes temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são. Então, galera, quais vocês acham que são? Vamos observar que esses organismos encontrados nessa cadeia, nesse ambiente, eles não estão numa ordem, então é para desconsiderar a ordem, ok? Então vamos pensar o seguinte, primeiro nós temos que pensar no conceito de produção primária líquida. Quando eu dei a aula teórica, eu comentei com vocês que a produção primária, esse nome primário, se refere aos produtores, porque eles são os primeiros níveis tróficos, o primeiro nível trófico no caso, né, no singular. Ele é o primeiro nível trófico, é ele que vai produzir a energia primariamente por meio da fotossíntese. Logo, quando a gente falar de produção primária, a gente está se referindo a eles. Então, isso já mata meio que a questão. Isso já nos leva à resposta de que as algas são as que contribuem diretamente para a produção primária. Mas eu quero reforçar o conceito de líquida. Vamos lembrar o seguinte, vamos recapitular. Eu falei para vocês que existem 2 tipos de produção primária, a bruta e a líquida. Quando eu falei da bruta, eu comparei com quem trabalha de carteira assinada. Quem trabalha de carteira assinada ganha um X na carteira, certo? Esse vai ser o salário bruto.
Quando a pessoa vai pegar o dinheiro no banco, tem muitos descontos. Tem o desconto do FGTS, INSS, Vale Alimentação, Vale Transporte, Plano de Saúde, entre outros. Então, ela pega uma quantidade menor. Esse vai ser o salário líquido. Então, produção primária bruta e líquida segue a mesma lógica. A produção primária bruta vai ser tudo aquilo que o produtor produziu, certo? Parece redundante, é mesmo, mas aí fica fácil. Tudo que o produtor produziu vai ser produção primária líquida. Depois que ele tirou o gasto com a respiração, com a sua própria respiração, porque plantas e algas e outros seres autótrofos também respiram, sobrou uma determinada quantidade, que é a produtividade primária líquida, certo? Então, a alternativa correta é a B, são as algas, os únicos produtores dessa cadeia alimentar. Galerinha, continuando aqui na questão 8, uma questão da Unirio, do Rio de Janeiro, vamos ver o que ela pede. As pirâmides ecológicas podem ser de números, de biomassa ou de energia. Ok. Observando as pirâmides simplificadas representadas acima, podemos concluir que, então aqui eles estão representando 3 pirâmides diferentes, uma das pirâmides clássicas e as outras 2 invertidas, e eles querem saber o que você consegue concluir com isso. Vamos ver as alternativas. A. As 3 formas podem representar qualquer tipo de pirâmide, dependendo apenas das populações consideradas. Não, seria um erro terrível, porque vamos relembrar, vou bater nessa tecla sempre. A pirâmide de energia não pode ser invertida, então ela não pode ser representada pela 2 e nem pela 3. Então a A está errada, vamos para a B. Somente a pirâmide 1 pode ser de energia, porque leva em conta o tempo... porque levando em conta o tempo, sua forma não pode se apresentar invertida. A alternativa B está correta. Isso reforça, a mesma coisa que eu falei para explicar por que a A está errada. Então, vamos considerar a B correta e ver como as outras alternativas estão colocadas. C. A pirâmide 2 não pode ser de biomassa, porque ocorre grande perda na transferência de um nível trófico para o outro. Essa perda de fato ocorre, mas ela pode ser de biomassa sim, porque existe uma exceção. No ambiente aquático, no qual a base da cadeia é o fitoplâncton tem uma biomassa menor do que o seu consumidor, mas como ele tem uma taxa de regeneração, de reprodução muito rápida, mesmo com uma menor biomassa, ele consegue sustentar a cadeia. Logo, a 2 pode representar uma pirâmide de biomassa. Então, a alternativa C também não está correta. D. A pirâmide 3 poderia ser uma pirâmide de números, cuja os níveis tróficos seriam grama, zebra e carrapato. Ela poderia ser uma pirâmide de número, mas não com esses exemplos de seres em cada nível trófico, porque é impossível ter menos gramas do que zebra, certo? Se isso acontecesse, não teria zebra suficiente para se alimentar, se não tivesse grama suficiente, as zebras não conseguiriam se alimentar, então a D também está errada. E o nível trófico correspondente aos produtores é representado pelo retângulo de maior área em quaisquer das 3 pirâmides. Não, os produtores vão ser sempre o primeiro retângulo da pirâmide ecológica, porque ela representa a base da cadeia. Essa questão também é uma questão que eu gostei muito, bastante inteligente, porque ela aborda vários conceitos, ela pega a teoria de uma maneira muito ampla. Certo? Vamos para a próxima, então. Só reforçando, então, a alternativa correta, a letra B. Ok? Agora sim, vamos para a próxima. Galerinha, questão 9, então, da FUVEST de São Paulo. O esquema representa o fluxo de energia entre os níveis tróficos, pirâmide de energia, de um ecossistema. Essa representação indica necessariamente que... Então, antes de ver as alternativas, vamos prestar atenção no dado que ele nos dá. Aqui fala que é uma pirâmide de energia, então você tem que pensar em energia, certo? Não tem que pensar em biomassa, nem em quantidade, sim em energia. A.
o número de indivíduos produtores é maior do que o de indivíduo herbívoro. Não, por quê? Isso aqui é uma pirâmide de energia. Então, embora a base seja os produtores, a gente não pode inferir quantidade, pois ele não está dando essa informação. A gente não sabe quem são os indivíduos herbívoros aqui, nem os produtores. Então, a gente não pode falar isso, mas isso é uma alternativa que pode confundir bastante se você não prestar atenção aqui no termo pirâmide de energia. B. O número de indivíduos carnívoros é maior do que de indivíduos produtores. Também não. Isso entra no mesmo raciocínio da alternativa A. Nós não temos como inferir. Mas, geralmente, também, o número de carnívoro nunca é maior do que o de produtor. Certo? Lembra que eu comentei com vocês que, geralmente, o número de presa é maior do que o número de predadores. Então, B também não. A energia armazenada no total das moléculas orgânicas é maior no nível dos produtores e menor no nível dos carnívoros. Essa alternativa C está coerente, porque se tratando de uma pirâmide de energia, considerando que ela nunca é invertida e que ela vai ter um fluxo unidirecional, de baixo para cima, ela reforça que os produtores possuem mais energia, essa energia vai diminuindo ao longo de cada nível trófico, e nos carnívoros, que geralmente ocupam o último nível trófico, ela é menor. Então, vamos ver a D e a E para poder ver o que está errado. Cada indivíduo carnívoro concentra mais energia do que cada herbívoro produtor. Não, concentra menos, nós já vimos isso anteriormente. E. O conjunto dos carnívoros consome mais energia do que o conjunto dos herbívoros e produtores. Não, como há uma diminuição da quantidade de energia disponível, eles consomem menos. Até por isso, eles precisam comer mais, certo? Então, a D e a E também estão erradas, tornando certa a alternativa C. Ok? Vamos para a última? Então, vamos lá. Galerinha, para terminar, essa também é uma questão da UFPR, então nós começamos com a UFPR e terminamos com a UFPR. Só que essa é uma questão discursiva, ou seja, uma questão que cai na segunda etapa da prova. E você pode perceber que ela também é bem simples. Vamos lá. Pirâmides ecológicas representam níveis tróficos de uma cadeia alimentar em um ecossistema. Podem ser de número, biomassa ou de energia. A figura abaixo representa uma pirâmide de número, quantidade de indivíduos por metro quadrado. Viu? Eles adoram pirâmide de número. Então, ok, aqui nós temos uma pirâmide de número representada pelo primeiro nível trófico dos produtores, letra Z. Segundo nível trófico, consumidor primário, letra Y. E terceiro nível trófico, consumidor secundário, letra X. Dê um exemplo de 3 comunidades que possam compor a pirâmide. Ok, era para eu ter feito surpresa, mas já que a resposta já está aqui, vamos abordar sobre isso. Considerando que no primeiro nível trófico vai ser sempre um produtor, você pode imaginar, por exemplo, eu colocar uma árvore como exemplo, porque considerando uma árvore, uma unidade, ela teria uma quantidade menor do que o próximo nível trófico, certo? Então, vocês, na hora de resolver questões como essa, tem que pensar nisso também. Não é só colocar qualquer produtor, qualquer consumidor primário e assim por diante. Vocês têm que ver a quantidade, já que eles estão falando da quantidade. Então, Z, um organismo produtor que pode sustentar vários consumidores primários, uma árvore bem grande. Y poderia ser um inseto herbívoro, um inseto que se alimenta das folhas dessa árvore, porque ele está em maior quantidade, certo? E esse consumidor primário, esse herbívoro, vai se alimentar desse produtor. E X poderia ser um pássaro que se alimenta desse inseto herbívoro. Ele está em menor quantidade do que a sua presa e representa o terceiro nível trófico, consumidor secundário. Certo? Agora, por último, explique por que essa figura não pode representar uma pirâmide de energia.
Olha, para não ser repetitiva, eu vou simplificar. Pirâmides de energia nunca podem ser invertidas, porque o fluxo de energia é unidirecional e a cada nível trófico é disponibilizado menos energia, então a quantidade de energia vai diminuindo, certo? Então é isso aí, galerinha. É o que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado e principalmente que tenham entendido. Continuem aí firme nos estudos e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, tá bom? Então é isso aí. Desejo uma ótima semana a todos e bons estudos. Vamos firme nessa luta aí. Tchau, tchau.